Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Carini. O Jornal da CUT dessa segunda-feira está começando agora e hoje ele vem em formato de podcast. Na última sexta-feira, uma reunião da direção da CUT definiu uma estratégia. A CUT vai apresentar ao Congresso propostas de salário mínimo para a correção do salário mínimo, a política de valorização, além de direitos de entregadores e uma nova política de negociação coletiva para os trabalhadores. A gente conversou com o Sérgio Nobre, presidente da CUT, sobre tudo isso e você confere a partir de agora nessa edição do Jornal da CUT. Fique ligado, tem muita informação importante para você, trabalhador, nessa edição do Jornal da CUT. São 3 mesas nacionais que foram instaladas pelo presidente Lula, tratando de tema relevante da nossa pauta. Uma é a retomada da política de valorização do salário mínimo. Então nós temos que, num prazo de 45 dias, que pode até ser renovado por mais 45 dias, apresentar uma proposta de política para o Congresso Nacional. Então, esse é um tema central da nossa pauta. O salário mínimo, ele é o principal instrumento de transferência de renda que se tem. Houve no passado uma política muito vitoriosa, que aliás a gente chama do maior acordo trabalhista que teve no planeta, que foi feito com as centrais sindicais. O outro tema é a regulação dos trabalhadores em aplicativos, que hoje é uma discussão, né, que está no mundo, o desafio de como regular esse novo mundo do trabalho que atua em plataformas digitais. Uma realidade dada hoje existe e tem que ser. Exatamente. A face mais visível é os trabalhadores do Uber, o iFood, mas não só. Hoje, por aplicativo, você pode contratar todas as profissões. Você pode contratar um mecânico por aplicativo, um médico. Aliás, muitas das consultas já são feitas online, né? A telemedicina que se diz. Telemedicina, né? que se diz, você é professor de inglês, personal trainer, é um mundo e perpassa por todas as categorias. Então nós vamos ter 2 momentos em relação a isso. Tentar regulamentar os entregadores, que são 7 milhões e meio de trabalhadores nessa condição no Brasil, que é a face mais visível e mais urgente, né? E também regular, né, as demais profissões que atuam nessa área. Então, o que é os princípios, né, que a gente defende nisso? Que todo trabalhador tem que ter proteção. Então, nós não concordamos com essa ideia de quem está em aplicativo é empreendedor, que é empresário. Ele não é, ele é um trabalhador. É só ver o povo com as motos caindo aos pedaços, entregando pizza, para ver que ele é um trabalhador precarizado e muito precarizado. Que não tem direito a nada, que tem que bancar com saúde, por exemplo, custo de saúde, custo de manutenção, tudo recai nas costas deles. Nas costas deles, não tem absolutamente nada. Então o que nós defendemos? É que esses trabalhadores, né, eles promovem uma comodidade muito grande para a vida em sociedade hoje, né? Então você está na tua casa, você pega o teu celular, entra lá no site do supermercado, fala, eu quero laranja, eu quero pão, quero aquele e tal, não precisa sair de casa, aí ele chega lá, está na porta da tua casa, tudo bonitinho. É uma grande comodidade. Agora, essa comodidade é importante ser mantida, mas ela tem um custo, né? E esse custo não pode ser da miséria e da desproteção desses trabalhadores. Então, as empresas de aplicativo que ganham muito dinheiro, que são os donos do aplicativo, vai ter que gastar para proteger esses trabalhadores, e a sociedade entender também que vai ter que participar desse custo. Esses trabalhadores têm que ter um piso salarial definido, né? Para não trabalhar que nem um maluco e receber menos que um salário mínimo, tem que ter um piso definido, que não pode estar abaixo daquilo ali. Tem que ter uma jornada de trabalho máxima definida, para ele não trabalhar 20 horas por dia, de domingo a domingo, e tal, porque isso é desumano, né? Isso é pré-revolução industrial. Ele precisa ter acesso à saúde, né? Se ele se machucar, adoecer e tal. Um mínimo de proteção social. Ele tem que ter previdência, né? Porque a idade chega para todo mundo, chega uma hora que você não consegue mais trabalhar, e como é que vai viver, né? Precisa contribuir para o sistema e tal. Então essa é a base. Vai ser um enorme desafio, porque não existe uma experiência de proteção disso através de uma lei nacional. O que existe no mundo, né, são experiências, uma cidade ou outra, uma categoria ou outra que conseguiu alguma forma de regulamentação. Mas numa lei nacional, regulamentando e protegendo, não. Então, se a gente conseguir, vai ser um caso único no Brasil, né? Por isso a responsabilidade nossa é muito grande, né? E com certeza vai ser referência para o planeta, né, para a classe trabalhadora, na discussão. Não é tarefa fácil, né, porque
É muito diverso esse mundo que está nos aplicativos, mas é em 90 dias, né? Nós vamos ter que fazer em 90 dias. Né? E o outro tema é o fortalecimento da negociação coletiva e fortalecimento dos sindicatos. Você sabe que o golpe que foi dado em 2016 foi exatamente para arrebentar a legislação trabalhista e enfraquecer o movimento sindical. Enfraqueceram, cortaram a fonte de financiamento, dificultaram a negociação coletiva, enfraqueceram a mesa de negociação, porque essa era a estratégia do bolsonarismo, exatamente essa. A estratégia do bolsonarismo era acabar com o Estado brasileiro, não é? Importar absolutamente tudo, né? Essa era a visão que eles têm, deixa o Deus mercado atuar de maneira livre, sem nenhuma regulação, e o sindicato é fator de regulação, quando estabelece direitos e tal. Então nós precisamos recompor esse modelo, né? Então por que é importante fortalecer a negociação coletiva? Porque é através do acordo coletivo, né, do sindicato e empresa, que você parte, né, cria direitos novos para além da lei. Então, um exemplo é a jornada de trabalho. A jornada de trabalho no Brasil, na lei, é 44 horas semanais. Mas muitas categorias, por acordo coletivo, reduziu para 40 horas semanais, para 36 horas semanais. Né? A negociação coletiva que garante os direitos além daquilo que está na CLT. Exatamente. Então, você tem categorias que têm auxílio creche, muito acima do que determina a lei, licença maternidade, paternidade, vale transporte, o aumento real que é decidido na negociação coletiva, que coloca bilhões na economia brasileira, toda vez que, né, o salário do trabalhador é corrigido acima da inflação, que é muito importante para... Né, e que a gente vê com muita tristeza que no Brasil um trabalhador, quando ele sai de uma empresa, ou ele tem um direito para reclamar e vai na Justiça do Trabalho, o processo leva em média de 6 a 8 anos, o trabalhador esperando aquilo ali. E poderia resolver diretamente numa negociação. O bom é que não tivesse dano, né? Mas se tem, resolver de forma mais rápida na negociação coletiva. Então, a negociação coletiva ela é fundamental porque ela amplia direitos, ela é ampliadora de direitos, né? E fortalecer o movimento sindical, porque quem pratica a negociação é o sindicato. E quanto mais forte for esse sindicato, mais capacidade de produzir direito novo ele tem. Então, nós precisamos fazer esse debate na sociedade, que é muito importante. Se a gente quer ter uma classe trabalhadora, né, que tem emprego de qualidade, né, que tem alto padrão de vida, né, emprego de qualidade, nós precisamos ter sindicato forte. Nós precisamos ter negociação coletiva forte. Para ter negociação coletiva forte tem que ter sindicato forte. Então, é essa a decisão da CUT hoje. São 3 temas importantes que vão ser tratados no país em 90 dias. E como a Central Única dos Trabalhadores é a maior central do Brasil, a 5ª maior do mundo, a responsabilidade nossa é muito maior nesse processo. Então, nesses 90 dias, a grande prioridade da agenda da CUT é esses 3 temas. Certo. Eu vou voltar só um pouquinho no salário mínimo, que eu acho que é um ponto importante, que você disse, inclusive, na reunião, e a gente tem que destacar, é que, assim, tem muitas categorias que não recebem o salário mínimo, né? O trabalhador não recebe o salário mínimo, o piso é maior, mas o salário mínimo, ele é referência, inclusive para aposentados e pensionistas, que são também um setor que movimentam bastante a economia. Então, é importante que toda a sociedade tenha em mente que a valorização do salário mínimo é algo fundamental, é essencial, precisa ter, não é, Sérgio? É verdade, todas as categorias precisam entender a importância. Eu sou metalúrgico, lá do ABC Paulista. As empresas da base metalúrgica lá é do setor automobilístico, né? Então, produz caminhões, produz ônibus, produz vans, né? Então, se a CUT entra numa campanha pela valorização do salário mínimo, o trabalhador pode pensar, por que eu vou entrar nessa campanha, trabalhador metalúrgico? Né? Porque o piso da categoria é 2, 3 vezes maior que o salário mínimo, ninguém na categoria ganha salário mínimo. Agora, se o salário mínimo cresce, né, o trabalhador que ganha o salário mínimo, ele não vai pôr dinheiro no banco fazer poupança, ele consome, ele aumenta o consumo. Ele vai comprar mais arroz, vai comprar mais feijão, ele vai comprar meia, ele vai comprar camisa, ele vai... Né? Então, isso significa mais produção, porque vai ter que produzir mais, significa que as mercadorias vão circular mais em maior quantidade, e quem é que faz a circulação da mercadoria? Né? Pega lá da empresa, leva para o comércio, são caminhões, ônibus, portanto vai impulsionar a venda de caminhões, né, de vans, que é produzido pelos metalúrgicos. Né? Então, assim, se você aumenta o salário, aquele vizinho, seu amigo que está desempregado, né, porque vai ter necessidade de contratar mais gente para produzir mais, vai ter chance de conseguir o seu primeiro emprego, enfim. Então, esse é um tema da sociedade. Então, quando o salário mínimo cresce, né, puxa a economia para cima, né, porque você está estimulando
o aumento do consumo, que vai beneficiar todas as categorias, o povo da educação, da saúde, enfim. Então todo mundo tem a ver com o salário mínimo. Inclusive a tributação. A tributação do Estado, que vai melhorar a saúde, que vai melhorar a educação, né, o transporte público, enfim, melhora tudo. Então é isso que nós precisamos, né, esclarecer o povo. E o salário mínimo não foi uma dádiva, né? Precisamos contar essa história. O salário mínimo foi fruto da luta dos trabalhadores, iniciativa do movimento sindical, junto com as centrais sindicais, que foram negociar lá com o governo lá nos começo dos anos 2000, depois do governo Lula, para ter essa valorização. Tem países que não tem salário mínimo, né? Então, assim, o Brasil tem um salário mínimo, foi conquista da luta da classe trabalhadora. E que nós temos que valorizar isso cada vez mais. Agora, na questão da reformulação ou do fortalecimento dos sindicatos, existe alguma ação que a gente pode destacar que será feita, que será proposta para poder, enfim, fazer com que os sindicatos tenham realmente força, voltem a ter a força? Porque assim, depois do golpe de 2016, era intuito deles, obviamente, enfraquecer não só a atuação sindical, mas também a consciência do trabalhador em relação ao sindicato, né? A necessidade ou a importância que tem o sindicato na vida do trabalhador, né, Sérgio? A gente pode destacar alguma coisa que seja um plano, que seja uma proposta da CUT para isso? Podemos. Um dos problemas históricos que o movimento sindical brasileiro tem, e a CUT nasceu dizendo isso, é a pulverização dos sindicatos. Nós temos 12.500 sindicatos hoje, de trabalhadores, né? Então, e qual é o problema, né? 12.500 sindicatos, cada um com a sua convenção coletiva, né? Não tem uma articulação entre si, muitos sindicatos são pequenos. Então, uma coisa que nós estamos propondo é a possibilidade dos sindicatos se consorciar e fazer, né, grandes bases, né? poder estabelecer mesa de negociação única. Nós temos uma experiência extraordinária, que é o dos bancários aqui no Brasil, que são a maioria no campo da CUT. São mais de 130 sindicatos no Brasil inteiro de bancário, e eles formaram um comando nacional, um consórcio, e montaram uma mesa nacional de negociação. Então, são 130 sindicatos, mas eles têm um acordo único, uma campanha salarial única. Essa é uma experiência vitoriosa, que nós temos que estimular no Brasil. Então, quem sabe a gente montar uma mesa nacional do setor da carne, uma mesa nacional do setor de cosmético no Brasil, no mesmo modelo. Você não precisa fundir os sindicatos, mas os sindicatos se consorciarem, montarem uma mesa de negociação para que a gente possa padronizar os direitos dos trabalhadores, né? Então, o trabalhador dos cosméticos, seja no Rio Grande do Sul, em São Paulo, em Pernambuco, tem o mesmo direito e a mesma convenção coletiva. Isso é um avanço espetacular que a gente pode promover. E o consórcio de sindicatos. No campo da CUT a gente tem uma experiência muito exitosa, que é do Sinergia, aqui de São Paulo. São sindicatos, né, do setor de energia, 8 sindicatos, né, que se consorciaram e formaram Sinergia. E tem uma mesa de negociação também unitária, uma experiência de mais de 25 anos. 25 anos não é experiência, está consolidado, né? Então, esse é um caminho que a gente chama de agregação do movimento sindical. Quanto mais o sindicato se agrega, quanto mais ele tem base ampla, mais capacidade ele tem de representar e mais forte ele é. Então, nós vamos criar uma legislação que vai estimular isso, favorecer que os sindicatos possam se agregar. E nós vamos implementar também uma coisa que o mundo pratica muito e que no Brasil a gente não pode por conta da legislação. No mundo, os sindicatos podem prestar serviço para o Estado, por exemplo. Né? Então, na Argentina, todo o setor de previdência social é feito pelo movimento sindical. O Estado paga para o movimento sindical e o Estado opera todo o sistema de previdência da Argentina, por exemplo. Então, no Brasil, o movimento sindical poderia fazer a formação profissional, por exemplo. O Estado poderia delegar ao movimento sindical, os seus sindicatos, a promover a formação profissional dos trabalhadores em cada área e receber por isso. Hoje não pode, porque a legislação não permite isso. Então, nós vamos estabelecer na lei que isso é importante ter. Né? No mundo, o movimento sindical pode ter atividade econômica, não para ter lucro, né? Mas para subsidiar o funcionamento do sindicato. Então, no mundo, o sindicato ele pode ter estacionamento de carros e com o resultado daquilo ajudar no funcionamento do custeio do sistema sindical. Tem hotel, tem escola, enfim. Né? Aqui a gente não pode, por força de lei. Né? Então, isso é uma coisa inovadora que nós vamos colocar. E outra coisa que é fundamental é que no mundo inteiro, por conta da rotatividade, por conta de N coisas, a taxa de sindicalização é baixa, em torno de 18%. Então, os sindicatos têm a mensalidade como forma de financiamento, mas também
tem outras formas de financiamento, né? Que, por exemplo, é a taxa negocial. Toda vez que o sindicato negocia, traz um ganho econômico para a categoria, aqueles que não são associados, que não contribuem mensalmente para o sindicato, ele pega uma parte daquele ganho que ele está tendo para custear, né, a estrutura do movimento sindical. Isso é muito justo, isso é praticado em praticamente todos os países do mundo, que nós precisamos trazer de volta. O movimento sindical ele tem um custo, a negociação custa, a organização custa, né, a mobilização custa, e é justo que os trabalhadores não associados, quando ele recebe um PLR, quando o salário dele cresceu acima da inflação, por conta da atuação do sindicato, que ele deu uma contribuição. Então nós vamos estabelecer isso também para fortalecer o movimento sindical. Ok, Sérgio. E isso tudo vai ser apresentado nesse prazo de 90 dias, sim, no Congresso negociado? E a CUT vai fazer uma grande campanha publicitária, isso é importante, para a gente dialogar com a população. Porque é muito importante que a população compreenda o que nós estamos fazendo, compreenda a importância do salário mínimo, de onde ele veio, por que ele tem que ser valorizado, por que o trabalhador ou entregador que leva a pizza na casa dele precisa ter proteção, precisa ter direito. Nós precisamos discutir por que o sindicato é importante, não tem democracia sem sindicato forte, não tem avanço e ampliação de direitos sem sindicatos. Então nós queremos fazer esse debate com a sociedade inteira. E é importante que a sociedade entenda para pressionar os deputados e senadores, porque tudo isso que eu falei passa pelo Congresso e pelo Senado. Então os senadores são muito sensíveis ao que pensa a sociedade, né? Nós vamos fazer dois movimentos, um movimento para dentro do Congresso e do Senado, né, da Câmara e do Senado, na verdade, né, para o convencimento e aprovar a legislação ali, mas vamos fazer com que a sociedade compreenda a pauta que nós estamos apresentando. Com base nisso, eu tinha te pedido 10 minutos, a gente já passou aqui 7 minutos do tempo, mas uma última pergunta, e como frase de efeito que a gente costuma dizer no jornalismo, né, com base nisso que você acaba de dizer, nessa sua última fala, a frase de efeito do presidente da CUT, o que é que isso muda na vida do trabalhador, Sérgio? É mais direitos, né? Direitos não se reduz, direito amplia, como a gente diz, e para ampliar direito tem que ter sindicato forte. Bom, e assim então a gente ouviu a entrevista feita na última sexta-feira com o presidente da CUT, Sérgio Nobre, a respeito da estratégia da CUT, da forma de atuação que a CUT vai ter a partir de agora no Congresso, nos próximos 90 dias, inclusive, apresentando propostas, debatendo com o Congresso, propostas de valorização do salário mínimo, direitos para os entregadores por aplicativos e também de negociação coletiva e também fortalecimento do movimento sindical. Obrigado pela sua companhia até aqui. A gente se fala na próxima edição. Até lá.